Responsabilidade de terceiros, pessoal. Vamos aprender? Pessoal, conforme eu falei com vocês, o termo de responsabilidade de terceiros ele não é muito diferente do termo de transferência de responsabilidade. Se lá no transferência a gente tinha necessidade de colocar, pessoal, um destino, um almoxarifado de destino, se lá no responsabilidade a gente tinha necessidade de colocar um responsável pelo material que estava saindo da prateleira, no responsabilidade de terceiros a gente vai ter que ter a necessidade de colocar, pessoal, um responsável para o nosso material, né? A gente vai colocar na responsabilidade de um fornecedor executor de um serviço, seja de manutenção, seja de calibração, seja de ensaio elétrico, mecânico, enfim, seja qual for a necessidade para a qual o fornecedor foi contratado, perfeito? E esse termo, pessoal, a gente vai verificar o seguinte, que ele não é em quase nada diferente do de responsabilidade. Vamos dar uma olhadinha? A gente vai vir aqui no nosso carro-chefe, inserir termo, responsabilidade de terceiros. Opa, olha as opções que apareceram para a gente aqui, pessoal. Inclusão, baixa, alteração e transferência de titularidade. Alguma semelhança aí com o termo de responsabilidade? Total, hein, pessoal? Olha, bem parecido, hein? Então, pessoal, conforme a gente viu no responsabilidade, o responsabilidade de terceiros também vai ter essa inclusão. O que é essa inclusão? É a emissão, pessoal, de um novo termo, perfeito? Tá vendo que ele está nos pedindo um fornecedor? Diferentemente do responsabilidade, que no nosso caso aqui do exemplo vai ser a Remolab, perfeito? E o que a gente vai encaminhar para lá? Vamos ver. Vamos encaminhar um alicate volto em perímetro. 18, 4, 3, 7. Veio lá alicate volto em perímetro e cliquei aqui para vir a única unidade, certo? Vamos encaminhar também, pessoal, vamos encaminhar umas mangas classe 2, certo? 40 menos 7, né, que a gente já viu lá as outras funções, né? Temos 33 na prateleira, perfeito? Vamos colocar 15 mangas classe 2, perfeito? Depois de inserir os itens, vou clicar em OK, para ele emitir o termo para a gente, e emitiu. Lembrando, pessoal, que o fato dele estar em vermelho significa que ele está pendente de baixa, né? Lembra que lá no transferência a gente tem uma pendência de efetivação, que é o aceite? Aqui não é muito diferente, não. A dinâmica é basicamente a mesma. A diferença é que, para que quando o material retornar, pessoal, do serviço de manutenção, do serviço de calibração, ou seja, qual for o motivo que ele foi encaminhado lá para ser submetido, assim que ele retornar, é necessário que a gente debaixa o termo de responsabilidade de terceiros. Por quê? Para isso, a gente vai ter que ir lá no estoque para ver o porquê, pessoal. Vamos lá? Lembra que lá atrás, pessoal, eu falei o seguinte, lá na ambientalização, eu disse que o material ele sai da prateleira e vai ou para PS, ou vai para REP, ou vai para TRR. Então não é muito diferente não, pessoal. Todo e qualquer material que a gente emitir um termo de responsabilidade de terceiros, ele vai sair daqui da prateleira e vai vir para a REP. Perfeito? E caso eu não dê, pessoal, a devida baixa nesse termo quando ele retorna de manutenção, acaba que vai dar um problema de divergência de saldo. Vamos dar uma olhadinha para ver? A gente viu ali que a gente tinha, quer ver? A gente está com 16, um item aqui de exemplo, 16 alavancas na prateleira. Vamos fazer um termo de terceiros para ele? Arquivo, inserir termo, responsabilidade de terceiros, inclusão. Vamos imaginar que a Remolab também faça esse serviço de afiação de alavanca? Vamos imaginar que ela faça. Vou lá e inserir as alavancas, perfeito? E lá ele está me falando a conformidade, olha, ele está me falando que eu tenho 16 em prateleira. Vamos colocar 10, perfeito? Vamos fechar o termo, perfeito. Criou lá o meu termo 006 agora. Vamos emitir um relatório de estoque agora para ver o que acontece. Tá vendo, pessoal? Ele saiu aqui da minha prateleira, 10 unidades, que antes eram 16, e foi aqui para a REP. Perfeito? Se por um acaso a gente não dá baixa nesse termo de terceiros, eu fico com o saldo comprometido para se emitir um termo, para se
fazer uma transferência, entendeu? Então, o vermelho serve para a gente justamente fazer o nosso controle do retorno de material. Lembrando que também é importante que o termo seja impresso, conforme a gente já viu nos outros tipos de termo, seja assinado pelo responsável, certo? No caso aqui, o responsável pela retirada do material ou pela coleta do material, certo? E a segunda via vai ficar para ele de controle. Vamos descer aqui e ver a segunda via. A segunda via vai ficar pro funcionário, no caso da responsabilidade, para o fornecedor, no caso do termo de terceiros, justamente para controle, né? Para ele ter uma via para controle interno dele. Perfeito? Não interfere, pessoal, que a gente também tem uma cópia nossa, assinada por quem fez a retirada do material. Ok? Bom, vamos pular um pouquinho. Vamos imaginar que essas reformas foram realizadas. Ou melhor, que essa primeira reforma do alicate Wolff-Perino das mangas foi realizada. Beleza, o material retornou, estava ok, estava tudo certo, foi aferido, recalibrado, vieram todos os certificados, todos os laudos das mangas e do Wolff-Perino, veio tudo certo. Beleza, vou vir cá, selecionar o termo, vir em arquivo, inserir termo, responsabilidade de terceiros, baixa. O que vai acontecer? Ele vai deixar de ser um termo vermelho, ele vai deixar de ser um termo pendente e aquele material que antes estava na responsabilidade de terceiros, agora volta para a minha prateleira, certo? Vamos brincar um pouquinho mais com esse termo aqui? A gente está lá com as 16 alavancas, ou melhor, com as 10 alavancas, perdão. Vamos alterar esse termo? Vamos selecionar ele, caso haja essa necessidade de alteração, vamos inserir termo, responsabilidade de terceiros, alteração. Perfeito, pessoal. Então, o que ele está falando para a gente aqui? Olha, você está com 10 alavancas já no seu termo, sendo que o seu estoque total é de 16. Então, significa que você tem 6 ali na prateleira. Vamos alterar ele aqui. Vamos colocar 12 alavancas. Vamos clicar OK. E o que vai acontecer, pessoal? Ele criou um novo termo, baixando o antigo de 10. A mesma coisa da responsabilidade, lembra? Perfeito. Então, eu estou aqui com ele. A última função, pessoal, não é muito diferente também do responsabilidade, não. É o transferência e titularidade. O que ele vai fazer? Ele vai me dar a opção de tirar esse termo aqui da Remolab e encaminhar lá para o João que afia a ferramenta, né? No caso da alavanca. Né? Ele vai me dar a possibilidade de tirar esse termo da responsabilidade da Remolab e colocar lá na achar ferramentas. Perfeito? Certo? Então é justamente transferir de titularidade o termo que já está emitido. Certo? Vamos dar baixa nesse último termo aqui para a gente ver como está? Primeiro vamos ver como está o retrato dele atual. Depois que a gente colocou mais duas, tá vendo? Ele passou de 6 para 4, tendo 12 em rep. Vamos aqui e vamos dar baixa no termo. Baixamos o termo de responsabilidade de terceiros e ele vai deixar de ser vermelho. Quando a gente emitir um novo relatório de estoque, o que ele vai falar para a gente? Olha, ele saiu de rep e voltou para a prateleira. Perfeito? Pessoal, esse é o responsabilidade de terceiros.